Vocês não vão acreditar no que eu fiz com o homem que tentou me destruir quando eu tinha apenas 16 anos. Hoje, aos 74 anos, resolvi contar pela primeira vez como eu transformei o lugar onde mais sofri na vida, numa vingança tão doce que até quem me odiava pediu perdão de joelhos. Esta é a história de como uma menina que dormia no chão e apanhava todo dia se tornou a mulher mais respeitada da sua cidade. Mas o que eu fiz com minha própria mãe no final vai deixar vocês sem palavras. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim como eu, muitas outras pessoas estão criando coragem para abrir o coração e confessar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para ouvir nossas histórias é algo muito importante para nós. Meu nome é Irene e esta é a história de como uma menina do interior da Paraíba descobriu que a vingança mais doce não é destruir quem nos machucou, mas provar que eles estavam completamente errados sobre nós. Nasci em 1950, numa cidadezinha perdida no sertão da Paraíba, onde o sol rachava a terra e as mulheres rachavam por dentro de tanto sofrimento calado. Nossa casa era uma construção simples de adobe, com paredes caiadas de branco que minha mãe fazia questão que eu pintasse todo ano, mesmo quando a tinta era um luxo que mal podíamos pagar. O chão era de cimento queimado, frio nos pés descalços durante as madrugadas, quando eu acordava para acender o fogão a lenha. Minha mãe, Dona Sebastiana, era uma mulher que carregava uma amargura tão profunda que parecia ter nascido com ela. O rosto sempre carrancudo, marcado por rugas prematuras que vinham mais do desgosto do que da idade. As mãos ásperas e prontas para bater, calejadas pelo trabalho na roça e pela dureza da vida. E os olhos castanhos escuros que nunca me olharam com carinho, nenhuma vez sequer. Ela tinha costume de me acordar antes do galo cantar, puxando meu braço com força e sussurrando ameaças no meu ouvido. Levanta logo, sua preguiçosa. O dia não espera vagabunda, não. E lá ia eu, com os olhos ainda cheios de sono, acender o fogo que sempre parecia morrer durante a noite, como se até ele quisesse fugir daquela casa. Mas uma manhã específica marcou para sempre minha infância. Eu tinha 9 anos quando acordei com uma dor terrível na barriga. Estava passando mal, vomitando, mas mesmo assim minha mãe me obrigou a fazer todas as tarefas. Tá fingindo para não trabalhar, sua safada. Passei o dia inteiro doente, lavando roupa, cozinhando, limpando. À noite, quando a febre subiu tanto que eu comecei a delirar, meu pai finalmente decidiu me levar para o hospital da cidade. Era apendicite. O médico disse que se tivessem demorado mais algumas horas, eu poderia ter morrido. Sabe qual foi a reação da minha mãe quando soube? Se irritou porque ia ter que gastar dinheiro com remédio e porque ficaria sem minha ajuda por alguns dias. Nem um pedido de desculpas, nem um carinho. Apenas raiva por eu ter ficado doente. Desde pequena, eu sabia que tinha algo errado comigo. Pelo menos era isso que minha mãe fazia questão de repetir todos os dias, em cada refeição, em cada tarefa que eu fazia. Você é o castigo que Deus me mandou, menina. Nasci para sofrer e você nasceu para me fazer sofrer. Enquanto meu irmão Zeca, 3 anos mais velho, podia brincar de peão no terreiro, estudar na escola da cidade e sonhar em ser motorista de caminhão, eu era tratada como uma praga que tinha caído naquela casa por castigo. Zeca sempre teve tratamento completamente diferente. Lembro vividamente de um Natal quando eu tinha 10 anos. Minha mãe havia conseguido dinheiro emprestado para comprar presentes. Para o Zeca, uma bicicleta usada, mas funcionando. Para mim, um sabonete. Isso mesmo, um sabonete comum que ela embrulhou em papel de pão e disse que era meu presente de Natal. Quando eu perguntei por que ele ganhava uma bicicleta e eu apenas um sabonete, ela me deu um tapa e disse: "Você já devia agradecer por ganhar alguma coisa." Naquela noite de Natal, escondida no quartinho, eu chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Foi quando eu entendi que nunca seria amada naquela casa, não importava o que fizesse.
Aos 8 anos, já lavava roupa no tanque até as mãos ficarem carne viva. Lembro perfeitamente de um dia que cortei o dedo numa lata amassada que estava no meio das roupas sujas. O sangue jorrou, misturou com água do tanque e eu fiquei desesperada vendo aquela água vermelha. Corri para dentro de casa pedindo ajuda, mas minha mãe apenas olhou para o meu dedo cortado e disse: "Para de frescura e vai terminar de lavar essa roupa." Tive que continuar lavando roupa com o dedo sangrando, sem curativo, sem carinho, sem nada. Aos 10, cozinhava para a família toda enquanto apanhava se o feijão grudasse no fundo da panela ou se o arroz ficasse empapado. O fogão a lenha era um monstro que eu precisava alimentar constantemente e várias vezes me queimei tentando ajustar a chama ou colocar mais madeira. Uma vez, tentando alcançar uma panela no fogo alto, minha blusa pegou fogo. Gritei desesperada e minha mãe veio correndo, não para me socorrer não, mas para apagar o fogo antes que queimasse a casa. Depois que apagou as chamas, em vez de cuidar das minhas queimaduras, me deu uma surra por ter sido descuidada. Mas o pior não eram os tapas que deixavam marcas roxas nos meus braços, não. Não eram os palavrões que ela gritava quando achava que eu não estava trabalhando direito, não. Não era nem mesmo ficar de castigo no quartinho escuro onde guardavam as ferramentas. Um espaço sem janela que cheirava a mofo e onde eu ficava horas ouvindo os ratos correr entre os caixotes. O pior era aquele olhar dela. Um olhar que me fazia sentir que eu não deveria ter nascido, que eu era um erro que ela tinha que carregar pro resto da vida. Era um olhar que me diminuía, que me fazia acreditar que eu realmente não prestava para nada. Às vezes, eu me olhava no pedacinho de espelho quebrado que tinha no quartinho e tentava entender o que havia em mim que causava tanto nojo nela. Descobri anos depois, através de conversas que eu ouvi escondida, que minha mãe tinha perdido 2 bebês antes de eu nascer. Partos difíceis que quase a mataram, crianças que não sobreviveram nem uma semana. Acho que ela esperava que eu também não sobrevivesse, e quando isso não aconteceu, passou a me culpar por estar viva enquanto os outros tinham morrido, como se eu tivesse roubado o lugar dos filhos que ela realmente queria. Uma vez eu ouvi ela conversando com a vizinha. Essa menina é azarada. Desde que nasceu só trouxe problema para minha vida. Os outros 2 anjos que eu perdi era a benção de Deus. Essa aqui é praga do demônio. Aquelas palavras se cravaram no meu coração como facas. Eu tinha 12 anos e acreditei que realmente eu era uma praga. Meu pai era um homem fraco, daqueles que fingem que não veem nada para não ter que tomar partido. João Batista, um caboclo magro que trabalhava de meieiro na fazenda do coronel local e que bebia cachaça toda sexta até cair. Quando minha mãe me batia na frente dele, ele saía de casa e só voltava quando a tempestade tinha passado. Às vezes eu corria atrás dele implorando para que me protegesse, mas ele apenas balançava a cabeça e murmurava que mulher era assunto de mulher. Lembro de uma tarde que minha mãe me bateu tanto com um cabo de vassoura que eu desmaiei. Quando acordei, estava no chão da cozinha com meu pai molhando meu rosto com água. "Pai, por favor, me defende, eu não fiz nada de errado", supliquei. Ele olhou para mim com pena, mas disse: "Filha, sua mãe está nervosa por causa da seca. Passa logo." Era sempre assim. Ele sabia que o que estava acontecendo era errado, mas escolhia o caminho mais fácil. Fingi que não via. Quando completei 15 anos, a situação em casa ficou ainda mais sufocante. Não havia dinheiro nem para o básico. A seca tinha prejudicado a colheita mais uma vez e minha mãe me matriculou numa fábrica de tecido na cidade vizinha, a 2 horas de casa, de ônibus. Era uma decisão que ela vendeu como oportunidade, mas eu sabia a verdade. Era para me tirar de perto dela durante o dia e ao mesmo tempo trazer dinheiro para casa. A fábrica era um galpão sujo e abafado, onde dezenas de mulheres trabalhavam em máquinas barulhentas, desde o nascer do sol até bem depois de escurecer. O cheiro de tinta e produtos químicos era tão forte que nos primeiros dias eu chegava em casa tonta e enjoada.
As máquinas não paravam nunca e o barulho era ensurdecedor. Muitas mulheres perdiam parte da audição depois de anos trabalhando ali. No meu primeiro dia, uma senhora me puxou pelo braço e sussurrou no meu ouvido: "Menina, aqui você aprende rápido ou sofre muito. O supervisor não tem paciência com quem não rende. Olha aquelas marcas na minha mão. Foi quando errei uma vez só na máquina e ele bateu com uma régua de metal." As condições eram precárias. Não tínhamos uniforme adequado, então trabalhávamos com nossas próprias roupas que ficavam manchadas e desgastadas rapidamente. O banheiro era um buraco no chão, no fundo do galpão, sem papel, sem sabão, sem dignidade. Na hora do almoço, sentávamos no chão do pátio empoeirado para comer a marmita que trazíamos de casa. Foi lá que reencontrei minha prima Valdete, filha da irmã da minha mãe, que também tinha sido mandada para trabalhar para ajudar em casa. Valdete era 2 anos mais nova que eu, mas carregava nos olhos a mesma tristeza que eu conhecia bem. Ela também apanhava em casa, também era tratada como um estorvo, também sonhava em fugir daquele inferno. Um dia, durante o intervalo, ela se sentou do meu lado no pátio e disse simplesmente: "Você também apanha em casa, né?" A forma direta como ela falou me pegou de surpresa, mas também foi um alívio. Finalmente tinha alguém que entendia. Começamos a conversar e descobri que nossa dor era idêntica. Ela me contou que o padrasto dela uma vez a trancou no galinheiro por um dia inteiro, só porque ela havia quebrado um copo sem querer. Na fábrica, descobri que tinha jeito para as coisas. Minhas mãos, acostumadas desde criança com trabalho pesado, pegavam qualquer técnica rapidinho. Aprendi a operar as máquinas, a misturar as tintas, a fazer estampas. Era como se toda aquela dor que eu carregava encontrasse uma saída através dos tecidos coloridos que saíam das minhas mãos. Teve um dia que criei uma estampa inspirada nas flores que via no caminho da casa para a fábrica. Era um padrão delicado, diferente de tudo que se fazia ali. Quando outras funcionárias viram, ficaram impressionadas. "Ô Irene, isso aqui está lindo demais. Você tem talento para isso." Foi a primeira vez na vida que alguém me elogiou por algo que eu tinha criado. Mas foi justamente esse talento que me trouxe a maior desgraça da minha vida. O supervisor da fábrica era um homem de 40 e poucos anos, casado com filhos já crescidos. Seu Edmundo, um sujeito nojento de bigode grisalho e barriga proeminente que tinha o costume de passar a mão nas funcionárias mais novas quando ninguém estava olhando. Ele usava roupas que cheiravam a suor e cigarro barato e, quando sorria, mostrava dentes amarelados que me davam náusea. No começo, ele apenas fazia comentários sobre meu trabalho, elogios que me deixavam desconfiada, porque vinham sempre acompanhados de olhares que me deixavam com a pele arrepiada. "Menina esperta, essa Irene, aprende rapidinho, tem mão boa pra coisa. É uma pena desperdiçar tanto talento assim." Os comentários vinham com aquele sorriso nojento e com olhos que me devoravam dos pés à cabeça. Comecei a perceber que ele arrumava desculpas para ficar perto de mim. Quando eu estava trabalhando numa máquina, ele aparecia do meu lado para verificar se estava tudo certo, encostando o corpo no meu braço de propósito. Uma vez, ele fingiu que estava me ensinando uma técnica nova e colocou as mãos por cima das minhas, apertando meus dedos de forma nojenta, enquanto sussurrava: "Assim, bem devagar, sente como é macio." Um dia, ele me chamou na sala dele para conversar sobre uma promoção. A sala era pequena, abafada, com a mesa de madeira velha e 2 cadeiras quebradas. Nas paredes, calendários com mulheres seminuas que ele não se preocupava em esconder. Diz que eu tinha potencial, que poderia me ensinar técnicas mais avançadas, que eu poderia ganhar mais dinheiro e até mesmo supervisionar outras funcionárias. Ingênua como era,
Acreditei que finalmente tinha encontrado uma oportunidade de melhorar de vida. Comecei a sonhar com dinheiro extra, com a possibilidade de ajudar minha família e, quem sabe, até mesmo sair daquela cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo e onde não havia perspectiva de crescimento. Foi quando ele se levantou da cadeira e veio para o meu lado. Colocou a mão no meu ombro, desceu para o meu braço e sussurrou no meu ouvido que tudo dependia de eu ser uma menina esperta e compreensiva. O hálito dele cheirava a cigarro e álcool, e eu senti um nojo tão grande que mal consegui sair daquela sala sem vomitar. Mas o bafo não era nem a pior parte. Era a forma como ele falava, como se estivesse me fazendo um favor, como se eu devesse agradecer pela oportunidade que ele estava oferecendo. Uma menina bonita como você pode ir longe na vida. Só precisa saber aproveitar as oportunidades que aparecem. Você me entende, né? Nos dias seguintes, os assédios foram aumentando progressivamente. Ele arrumava qualquer desculpa para me chamar na sala dele, para encostar em mim, para falar barbaridades que me deixavam tremendo de nojo e de medo. Começou a mandar bilhetinhos obscenos que colocava na minha bancada quando ninguém estava vendo. Desenhos pornográficos e frases que me faziam chorar de humilhação. Uma vez encontrei um bilhete que dizia: "Você vai ser minha, querendo ou não." Aquilo me deu tanto medo que comecei a evitar ficar sozinha em qualquer lugar da fábrica. Quando eu tentava evitá-lo, ele ficava irritado e começava a me pressionar com trabalho extra, com prazos impossíveis, com críticas constantes ao meu serviço. Se antes eu era funcionária exemplar, de repente eu não fazia nada direito. Era uma perseguição psicológica que me deixava exausta e desesperada. Valdete percebeu meu desespero e tentou me convencer a denunciar. "Irene, você não pode deixar esse nojento fazer isso contigo. Tem que contar para alguém. Tem que parar isso antes que piore." Mas para quem eu ia contar? O dono da fábrica era amigo pessoal do Edmundo. As outras supervisoras eram todas subordinadas a ele. Quando finalmente criei coragem e contei para minha mãe o que estava acontecendo, esperando pelo menos um pouco de proteção maternal, ela me deu o maior tapa da minha vida. A marca dos 5 dedos ficou na minha bochecha por 3 dias. "Menina sem vergonha, você é que deve estar dando mole para o homem. Mulher direita não atrai esse tipo de situação. Você deve estar inventando história para não trabalhar, para ficar vagabundeando por aí." A reação dela me destruiu por dentro. Era a minha própria mãe me culpando por estar sendo assediada. Naquela noite, deitada no meu colchão fino, chorei até não ter mais lágrimas. Era como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para mim. Naquela noite, deitada no meu colchão fino no chão do quartinho, olhando para o teto rachado e ouvindo os grilos lá fora, eu entendi que tinha chegado a hora de tomar a decisão mais importante da minha vida. Ou eu fugia daquela situação, ou eu ia morrer por dentro antes mesmo de completar 17 anos. Foi quando me lembrei da Valdete e das conversas que tínhamos durante os intervalos na fábrica. Ela também falava em fugir, também sonhava com uma vida longe dali. E se fôssemos juntas? 2 meninas sozinhas teriam mais chance de sobreviver do que uma só, não é? No dia seguinte, procurei minha prima durante o almoço e contei sobre a proposta de casamento. O desespero no rosto dela foi igual ao meu. "Irene, meu padrasto diz que se eu não arrumar logo um marido, ele vai me dar pro primeiro que aparecer. Ontem ele disse que o açougueiro da cidade está interessado em mim. O homem tem 60 anos e já enterrou 2 esposas." Ali mesmo, sentada no chão daquele pátio empoeirado da fábrica, fizemos nosso plano de fuga. Juntaríamos todo o dinheiro que conseguíssemos, guardaríamos algumas roupas numa sacola
e numa madrugada fugiraríamos para Recife. Na capital, com certeza haveria oportunidades para 2 meninas trabalhadoras como nós. Durante 2 semanas, guardamos cada centavo que conseguimos. Era uma operação de guerra, escondendo moedas em lugares que só nós sabíamos. Valdete vendeu uma aliança de ouro que tinha ganhado da avó, a única lembrança bonita que possuía da família. Eu vendi um par de brinco de prata, que era a única coisa de valor que tinha, presente de uma tia que morreu quando eu era pequena. Trabalhávamos dobrado para conseguir fazer hora extra e ganhar uns trocados a mais. Comíamos menos para economizar na marmita. Inventávamos desculpa para não pegar ônibus e voltávamos a pé para casa, mesmo quando chovia, e chegávamos encharcadas. Cada sacrifício valia a pena se nos aproximasse da liberdade. O plano era simples, mas arriscado. Numa sexta-feira de madrugada, pegaríamos o primeiro ônibus para Recife. Escolhemos sexta porque era o dia que os homens das nossas famílias bebiam mais e dormiam pesado, diminuindo as chances de perceberem nossa fuga rapidamente. Quando juntamos o suficiente para a passagem de ônibus e alguns dias de comida e hospedagem barata, marcamos a data da fuga, numa sexta-feira de março de 1967. Estávamos nervosas, mas determinadas. Era nossa única chance de escapar de um destino que ia nos destruir completamente. Na quinta-feira à noite, minha mãe me deu a notícia que quase me fez desmaiar de desespero. Estava preparando o jantar quando ela chegou da rua com aquele sorriso sarcástico que só aparecia quando ela tinha alguma maldade para me comunicar. Amanhã, seu Edmundo vem aqui em casa para acertar os detalhes do casamento. Você vai se arrumar direitinho, vai pentear esse cabelo desgrenhado, vai vestir sua roupa menos feia e vai tratar ele com respeito, ouviu? E nada de cara feia, que homem não gosta de mulher emburrada. Meu coração disparou. Nossa fuga estava marcada justamente para aquela madrugada. Se eu não saísse naquela noite, talvez nunca mais tivesse outra chance. Minha mãe ia ficar de olho em mim depois do encontro com o Edmundo e provavelmente marcaria o casamento para logo. Tentei argumentar, inventar qualquer desculpa para adiar aquele encontro, mas ela foi irredutível. Já está tudo combinado. O homem vai chegar depois do almoço e vocês vão conversar. Ele disse que quer conhecer melhor a futura esposa. Naquela noite, não consegui fechar os olhos. Ficava olhando para o teto rachado do quartinho, ouvindo os grilos e os roncos do meu pai bêbado, contando as horas até poder fugir. Era uma mistura de terror e esperança. Terror do que podia acontecer se fôssemos pegas. Esperança de finalmente escapar daquele inferno. Esperei todo mundo dormir profundamente, o que demorou uma eternidade. Minha mãe sempre teve sono leve e qualquer barulho a acordava. Quando finalmente ouvi os roncos constantes dela e do meu pai, me levantei devagar, peguei minha pequena trouxa de roupas que tinha escondido debaixo da cama e o dinheiro que guardava numa lata enterrada no quintal. Deixei uma carta explicando que tinha arranjado trabalho em outra cidade e que não queria me casar com Edmundo. Era mentira, mas esperava que pelo menos diminuísse a fúria dela quando descobrisse meu sumiço. Saí de casa pela última vez na madrugada daquela sexta-feira de março, fechando a porta devagar para não fazer barulho. Encontrei Valdete no ponto combinado, uma encruzilhada a 1 quilômetro da minha casa, e juntas caminhamos 3 quilômetros até a rodovia, onde pegamos o primeiro ônibus que passasse em direção à capital. O ônibus estava quase vazio àquela hora da manhã. Sentamos no fundo, abraçadas, tentando controlar o nervosismo.
A cada parada, eu achava que alguém ia entrar procurando por nós. Valdete sussurrava orações baixinho e eu segurava firme na trouxa de roupas como se fosse o meu último tesouro. Nunca vou esquecer a sensação de olhar pela janela daquele ônibus velho e barulhento e ver minha cidade ficando para trás. As casas pequenas, a igreja do centro, a praça onde brincava quando era muito pequena. Tudo diminuindo até desaparecer completamente no horizonte. Era medo e alívio ao mesmo tempo. Medo do desconhecido, do que nos esperava numa cidade grande onde não conhecíamos ninguém, mas alívio de estar finalmente livre daquele inferno. Valdete segurou minha mão durante quase toda a viagem. Estávamos emocionadas demais para conversar muito, mas nossa presença uma para outra era reconfortante. Não estávamos sozinhas nessa jornada. Tínhamos uma a outra e isso já era muito mais do que tínhamos antes. Chegamos em Recife com 17 e 15 anos, sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir, mas com a vontade de viver que era maior que qualquer obstáculo. A capital era um mundo diferente de tudo que conhecíamos. Prédios altos, carros por toda parte. Uma multidão de pessoas caminhando apressadas pelas ruas. O barulho era ensurdecedor comparado ao silêncio da nossa cidadezinha. Os primeiros dias foram os mais duros da nossa vida. Dormimos na rodoviária, tentando passar despercebidas entre os passageiros que esperavam o ônibus. De dia, procurávamos trabalho. De noite, voltávamos para lá, com medo de ser expulsas pelos seguranças. Comemos pão velho que compramos com as últimas moedas, bebemos água das torneiras públicas e, mais de uma vez, pensamos em desistir e voltar para casa. Mas toda vez que essa ideia passava pela nossa cabeça, lembrávamos do que nos esperava de volta. Para mim, o casamento com Edmundo e uma vida de abusos. Para Valdete, mais pancada do padrasto e a certeza de que logo seria entregue ao primeiro homem que aparecesse. Não havia volta possível. Foi numa dessas andanças, procurando trabalho, já no nosso 4º dia na capital, que descobrimos uma pequena confecção no bairro de Casa Amarela. Era um estabelecimento modesto, com umas 10 máquinas de costura e pilhas de tecido espalhados por todos os lados. O cheiro de algodão e tinta nos lembrou da fábrica onde trabalhávamos, mas havia algo diferente ali, mais acolhedor, mais humano. O dono, seu Antônio, era um senhor português de uns 60 anos, cabelos brancos, sempre bem penteados e um jeito gentil de falar que contrastava completamente com a dureza dos patrões que conhecíamos. Tinha imigrado do Porto nos anos 1940, fugindo da pobreza e da guerra, e entendia o que significava começar do zero numa terra estranha. Quando contamos nossa situação, que éramos do interior, tínhamos experiência com tecidos e precisávamos muito de trabalho, ele nos olhou com aqueles olhos azuis cheios de compaixão que me lembravam do avô que nunca tive. Vocês são muito novos para estar sozinha numa cidade grande. De onde vocês vieram? Quando contamos que tínhamos fugido de casa por problemas familiares, ele balançou a cabeça com tristeza. Conhece essa história. Muitas meninas chegam aqui fugindo de situações difíceis. O mundo é duro demais com as mulheres, principalmente as mais pobres. Ele nos fez uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Trabalho imediato, um quartinho nos fundos da loja para morar. Bom, vocês podem ficar aí atrás por enquanto. Tem uma caminha, um fogãozinho, até uma janelinha que dá para o quintal. Não é palácio, mas é melhor que a rua. E na segunda começam a trabalhar. Naquela primeira noite, dormindo numa cama de verdade, num lugar seguro,
com uma porta que podíamos trancar por dentro, Valdete e eu choramos de alívio até não ter mais lágrimas. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, de liberdade. Finalmente tínhamos conseguido. Estávamos longe do inferno que chamávamos de casa. Tínhamos trabalho e um teto sobre nossas cabeças. Era o verdadeiro começo da nossa nova vida. Na confecção, descobri que havia muito mais no mundo dos tecidos do que eu imaginava. Seu Antônio não fabricava apenas roupas comuns. Ele era especialista em tecidos para teatro, fantasia, eventos especiais. Trabalhava com materiais nobres, sedas importadas, brocados, veludos que nunca havia visto antes. Ele me deu livros sobre estamparia e design, meus primeiros livros. Pela primeira vez na vida, eu podia ler sem medo de apanhar, sem ter que esconder, sem culpa. Passava as noites devorando aquelas páginas que me abriam um mundo completamente novo. História da moda, técnicas de tingimento, teoria das cores, tudo me fascinava. Minhas mãos, treinadas pela necessidade desde criança, se adaptaram rapidamente às técnicas mais refinadas. Aprendi a trabalhar com tecidos delicados que exigiam cuidado especial, a fazer acabamentos que eram verdadeiras obras de arte, a misturar cores de forma que criava efeitos visuais surpreendentes. Seu Antônio percebeu meu talento já na primeira semana. Essa menina tem olho bom para cor e para corte, comentava com Dona Carmen, sua esposa. Vai longe se quiser aprender. Tem mãos de artista. Valdete também floresceu naquele ambiente. Ela tinha uma facilidade natural para lidar com números e organização que impressionou Dona Carmen. Logo estava ajudando com a contabilidade, organizando os pedidos, atendendo clientes com a simpatia e eficiência que conquistava todo mundo. Éramos uma dupla perfeita, cada uma complementando a outra. Eu criava, ela organizava. Eu sonhava, ela planejava. Juntas, começamos a imaginar um futuro que parecia possível pela primeira vez nas nossas vidas. Seu Antônio e Dona Carmen se tornaram os pais que nunca tivemos. Eles nos tratavam com carinho, se preocupavam com o nosso bem-estar, comemoravam nossas pequenas conquistas. Quando eu terminei meu primeiro trabalho realmente complexo, uma estampa inspirada nas rendas portuguesas que seu Antônio me ensinou, ele ficou tão orgulhoso que guardou uma amostra numa moldura na parede da loja. Nos incentivaram a estudar à noite, conseguimos terminar o ginásio na escola próxima, algo que parecia impossível quando éramos meninas no interior. Sempre dizia que um dia abriríamos nosso próprio negócio, que tínhamos talento suficiente para isso. Foi no final de 1970 que minha vida mudou completamente mais uma vez. Miguel apareceu na loja num dia de dezembro procurando tecidos especiais para um projeto de arte. Era um rapaz de 25 anos, cabelos cacheados pretos, olhos verdes expressivos e uma paixão contagiante por tudo que fazia. Ele estava preparando uma exposição sobre a cultura popular nordestina e queria criar painéis que combinassem xilogravura com tecidos estampados. Quando viu meus trabalhos espalhados pela loja, parou no meio da frase e ficou olhando em silêncio por vários minutos. "Isso aqui é arte pura", disse finalmente, mexendo delicadamente nos tecidos que eu tinha criado. "Quem fez essas estampas? Você conseguiu capturar a alma do Nordeste de uma forma que eu nunca vi antes. É moderno, mas não perde a tradição. É sofisticado, mas mantém a simplicidade." Fiquei vermelha de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Ninguém nunca tinha falado do meu trabalho dessa forma, com tanto respeito e admiração.
Miguel passou horas na loja naquele dia, conversando comigo sobre cores, formas, inspirações. Ele me fez perguntas sobre meu processo criativo que me fizeram perceber que eu tinha um processo criativo. Através de Miguel, descobri que meu trabalho com tecidos não era apenas artesanato, era arte. A arte que contava a história do povo nordestino, que preservava tradições ancestrais e, ao mesmo tempo, criava algo completamente novo. Ele me levou para conhecer museus que eu nem sabia que existiam, galerias de arte onde trabalhos como os meus eram expostos e vendidos por valores que me pareciam uma fortuna. Me apresentou a outros artistas, pessoas que viviam da própria criação, que transformavam talento em sustento. Era um mundo que eu nunca imaginei que pudesse fazer parte. Um mundo onde pessoas como eu, vindas de origens humildes, podiam ser respeitadas pelo que criavam. Mais importante ainda, Miguel me ensinou sobre amor verdadeiro. Um amor baseado em respeito mútuo, em admiração pelo que o outro fazia, em crescimento conjunto. Ele nunca tentou me diminuir ou me controlar. Pelo contrário, sempre me incentivou a sonhar mais alto, a acreditar mais em mim mesma. Quando eu contava sobre minha infância, sobre os abusos que sofri, sobre o medo que ainda carregava, ele me ouvia com paciência infinita, sem julgamentos, sem pena excessiva. Você é a mulher mais forte que conheço, Irene. O que passou não define quem você é. O que define é o que você construiu a partir disso, como transformou toda aquela dor em algo tão bonito. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Não piedade, não raiva em meu nome, mas reconhecimento da minha força, da minha capacidade de superação. Miguel me via como heroína da minha própria história, não como vítima permanente das circunstâncias. Nosso namoro foi uma descoberta constante. Ele me apresentou à literatura, à música erudita, ao cinema-arte. Eu mostrei a ele as técnicas tradicionais que havia aprendido, as histórias que ouvia sobre os antigos tecelões, a sabedoria popular que se transmitia de geração em geração através dos trabalhos manuais. Juntos, criamos uma linguagem artística única. Suas estilogravuras ganharam cores através das minhas estampas. Meus tecidos ganharam narrativa através das suas imagens. Era uma colaboração que transcendia o trabalho. Era uma fusão de almas que se complementavam perfeitamente. Casamos numa cerimônia simples em março de 1972, numa pequena igreja do bairro. Valdete foi minha madrinha, seu Antônio foi padrinho do Miguel. Dona Carmen fez meu vestido de noiva, um modelo simples, mas elegante, em seda crua, com bordados feitos por mim. Era o dia mais feliz da minha vida até então. Finalmente tinha uma família de verdade, construída por escolha e amor, não por obrigação e sofrimento. A lua de mel foi uma viagem de 15 dias pelo interior de Pernambuco, visitando pequenas cidades onde ainda existiam artesãos tradicionais. Miguel documentava as técnicas ancestrais. Eu aprendia com mestres que guardavam segredos de séculos. Foi uma viagem de descobertas profissionais e pessoais que cimentou nossa parceria para a vida. Quando voltamos, tomamos a decisão mais ousada das nossas vidas até então. Com as economias que tínhamos juntado, mais um empréstimo que seu Antônio nos deu de presente de casamento, alugamos um galpão maior e montamos nossa própria confecção especializada em estamparia artesanal. Valdete se tornou nossa sócia oficial, assumindo toda a parte administrativa e financeira. Miguel cuidava da direção artística e do relacionamento com clientes especiais.
Eu comandava a produção e o desenvolvimento de novos produtos. Era uma sociedade perfeita, baseada na confiança mútua e na complementariedade de talentos. O diferencial do nosso trabalho estava na autenticidade. Cada estampa contava uma história real do Nordeste. As cores vinham de pigmentos naturais que eu aprendera a extrair de plantas da região. Os padrões eram inspirados em elementos da nossa cultura. As rendas de bilo, os bordados de Richelieu, as cerâmicas de Caruaru, as pinturas dos mestres populares. Logo chamamos a atenção de boutiques sofisticadas do Recife que buscavam produtos exclusivos. Nossas peças eram únicas, impossíveis de copiar em larga escala, carregadas de história e significado. Clientes começaram a nos procurar diretamente, encomendando tecidos personalizados para ocasiões especiais. Uma das primeiras encomendas foi para o casamento da filha de um empresário importante da cidade. Ela queria um vestido que representasse a cultura nordestina, mas com elegância contemporânea. Trabalhei dias e noites naquela peça, criando uma estampa que misturava flores de mandacaru com arabescos modernos. Quando ela experimentou o vestido finalizado, chorou de emoção. Nunca me senti tão bonita e tão conectada com minhas raízes, disse. Em 1974, nosso primeiro filho nasceu, João Miguel, uma criança saudável que trouxe ainda mais luz para a nossa vida. Lembro vividamente do momento em que o segurei nos braços pela primeira vez. Olhei para aquele rostinho perfeito e fiz uma promessa silenciosa. Você nunca vai conhecer a dor que eu conheci. Você vai ser amado todos os dias da sua vida. 2 anos depois, veio Laura Maria. O parto foi mais difícil, mas quando ela nasceu e abriu aqueles olhinhos curiosos, meu coração se encheu de uma felicidade que eu nem sabia que existia. Éramos uma família completa. As crianças cresceram literalmente no meio dos tecidos coloridos. Desde pequenos brincavam com retalhos, misturavam tintas, criavam seus próprios desenhos. Era lindo ver como eles absorviam naturalmente a criatividade, sem os traumas e limitações que marcaram minha infância. Eu fazia questão de contar para eles, de forma adequada à idade, a história da minha infância difícil. Não para traumatizá-los ou gerar pena, mas para que soubessem valorizar o que tínhamos conquistado, para que entendessem a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. Uma vez, João, com uns 6 anos, me perguntou: "Mãe, por que sua mãe batia na senhora?" Não conseguindo responder de forma que ele entendesse, disse simplesmente: "Porque ela estava muito triste por dentro, filho. E quando as pessoas estão muito tristes, às vezes machucam quem está perto. Por isso é importante sempre conversar sobre nossos sentimentos." Meus filhos nunca conheceram violência dentro de casa, nunca levaram um tapa, nunca ouviram gritos de raiva, nunca se sentiram diminuídos ou rejeitados. Em nossa casa havia carinho, diálogo, respeito mútuo. Era a família que eu sempre sonhei ter quando era criança e que agora pude oferecer aos meus próprios filhos. O negócio continuava crescendo de forma impressionante. Na década de 80 já tínhamos 2 lojas próprias em Recife e fornecíamos para boutiques em várias capitais do país. Nossos tecidos estavam sendo usados por costureiras famosas, apareciam em revistas de moda nacional, ganhavam prêmios de design em concursos importantes. Eu havia me tornado uma empresária respeitada no meu têxtil, algo que jamais imaginei quando era uma menina assustada apanhando no interior da Paraíba. Participava de feiras de moda, dava entrevistas para revistas especializadas, era convidada para palestras sobre empreendedorismo feminino. Valdete se casou com Carlos Eduardo, um engenheiro civil que conheceu num curso de administração que fizemos juntas. Tiveram 3 filhos que se tornaram primos irmãos dos meus.
Nossa amizade havia se transformado numa parceria de vida, forjada nos momentos mais difíceis e fortalecida a cada conquista compartilhada. Miguel se tornou um artista reconhecido nacionalmente. Sua estilogravuras ganharam espaço em galerias importantes de São Paulo e Rio de Janeiro, mas ele nunca abandonou o nosso negócio familiar. Dizia sempre que sua maior obra de arte era nossa família e nossa empresa, que representavam a transformação da arte em vida e da vida em arte. Foram anos dourados, décadas de crescimento constante e realização pessoal. Por vezes eu chegava a esquecer completamente da dor do passado, tão plena era a minha vida presente. Mas o destino ainda guardava surpresas que me obrigariam a enfrentar definitivamente os fantasmas da infância. Em março de 1995, quase 28 anos depois da nossa fuga, recebi uma carta da minha cidade natal. Era de uma vizinha antiga, Dona Conceição, me contando que minha mãe estava muito doente, câncer no fígado, e perguntando se eu não gostaria de vê-la uma última vez. A carta ficou na minha mesa por uma semana. Eu olhava para ela todos os dias, mas não conseguia decidir o que fazer. Por que eu iria querer ver a mulher que me fez tanto mal? Por que eu deveria ter pena de quem nunca teve pena de mim? Mas algo me incomodava. Talvez fosse o fato de que, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda não tinha conseguido fazer as pazes completas com meu passado. Miguel me apoiou na decisão de voltar, qualquer que fosse ela. Você precisa fazer o que seu coração mandar, Irene. Tanto ir quanto não ir são escolhas válidas, mas se for, vou com você. Não quero que enfrente isso sozinha. Decidi ir, mas sozinha. Era algo que precisava resolver comigo mesma. Um acerto de contas que ninguém podia fazer por mim. Voltei àquela cidadezinha em abril de 1995, dirigindo meu próprio carro, um símbolo de independência que a menina de 17 anos jamais imaginou possuir. Uma mulher de 45 anos, empresária bem-sucedida, mãe realizada, esposa amada. Mas quando pisei naquelas ruas empoeiradas, quando vi as mesmas casas baixas, a mesma praça central, senti como se fosse novamente a menina assustada que fugiu numa madrugada. As memórias voltaram todas de uma vez. O cheiro de comida queimada, o barulho das chinelas da minha mãe no chão de cimento, os gritos que ecoavam pela casa. A cidade tinha mudado pouco. Algumas casas tinham televisão, havia uma farmácia nova, mas a essência continuava a mesma. As pessoas me olhavam com curiosidade e sussurravam quando eu passava. É a filha da Sebastiana, aquela que sumiu há tantos anos. Olha como está bem de vida. Dizem que ficou rica em Recife. A casa onde eu crescia estava caindo aos pedaços. A pintura das paredes descascava, o telhado tinha goteiras visíveis, o quintal estava tomado por mato alto. Meu pai tinha morrido 8 anos antes, de cirrose, pelos excessos da bebida e pela tristeza de uma vida desperdiçada sem nunca ter tido coragem de proteger a própria filha. Meu irmão Zeca, que sempre foi o favorito, tinha virado alcoólatra de jogador. Perdeu o emprego na fazenda e vivia de favor na casa de uns conhecidos. Quando me viu, não conseguiu nem olhar nos meus olhos. A vergonha do que tinha presenciado e nunca impedido estava estampada no rosto dele. Minha mãe estava numa cama no quartinho dos fundos, o mesmo onde eu dormia quando era criança. Estava consumida por um câncer no fígado que a deixara apenas pele e osso. Aos 72 anos, parecia ter 90. O cabelo, antes farto e escuro, agora era apenas uns fios brancos espalhados no travesseiro amarelado. Quando me viu parada na porta do quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas eu conhecia bem aquela mulher. Não eram lágrimas de arrependimento,
Não eram lágrimas de saudade ou de amor maternal finalmente despertado. Eram lágrimas de raiva, da mesma raiva que ela carregou a vida inteira e que nem a proximidade da morte conseguia apagar. Sua desgraçada sumiu que nem ladrão no meio da noite e deixou a gente na vergonha. Todo mundo ficou falando que a filha da Sebastiana era uma vagabunda que fugiu com o homem. Me envergonhou na cidade inteira e agora vem aqui se exibir com suas roupas finas. Mesmo doente, mesmo morrendo, ela ainda tentava me machucar. Ainda tentava me fazer sentir culpa por ter salvado minha própria vida. Mesmo com a morte batendo na porta, ela não conseguia deixar de lado o veneno que ela carregava dentro de si. Eu fiquei ali parada, olhando para aquela mulher, que um dia foi minha maior fonte de medo, meu maior pesadelo, e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. Apenas um grande vazio, como se estivesse olhando para uma estranha. Os anos de terapia, o amor da minha família, a construção da minha autoestima tinham me blindado contra o veneno dela. Mãe, eu fugi porque a senhora me entregar para um homem casado que me assediava no trabalho. Fugi porque nunca recebi amor nessa casa, só pancada e humilhação. Fugi porque ia morrer por dentro se ficasse aqui. E sabe de uma coisa? Foi a melhor decisão da minha vida. Ela não se encolheu, não desviou o olhar. Simplesmente me olhou com o mesmo desprezo de sempre, como quem reconhece uma verdade inegável, mas se recusa a aceitá-la. Era impossível penetrar na armadura de amargura que ela tinha construído ao redor do coração. E o Edmundo? O que aconteceu com ele? Perguntei, mais por curiosidade mórbida que por interesse real. Morreu há 10 anos. O câncer comeu ele por dentro igual tá me comendo agora. Morreu sozinho, que a família toda já tinha se cansado das sem-vergonhice dele. Até a primeira mulher foi embora e levou os filhos. Dizem que, no final, ele chamava por várias mulheres que tinha assediado, pedindo perdão. A notícia deveria me trazer algum alívio, alguma sensação de justiça, mas não senti nada. Aquele homem que por tanto tempo povoou meus pesadelos já não tinha poder nenhum sobre mim. Era apenas mais uma sombra do passado que se apagara sozinha. Você tem todo o direito de me odiar, Irene. Mas não vim aqui pedir perdão porque não me arrependo de nada. Vim porque quero que saiba que essa casa vai ser sua quando eu morrer. É sua por direito, já que foi você quem mais sofreu aqui. A revelação me pegou de surpresa. Não era sobre herança que eu estava pensando. Era sobre encerramento, sobre fazer as pazes com meu passado. Você acredita numa coisa dessas? Me diga aí nos comentários. No seu lugar, o que você teria feito? Ela morreu 3 dias depois sem que tivéssemos qualquer reconciliação. Descobri pelo testamento que ela havia deixado a casa e o terreno exclusivamente para mim. Meus irmãos receberam apenas algumas lembranças pessoais. Voltei àquela casa, agora oficialmente minha, e me sentei sozinha na varanda, onde tantas vezes havia chorado escondida. Contemplei aquele pequeno pedaço de terra que havia sido meu inferno pessoal por 17 anos. O que fazer com ele? Vender seria o mais lógico, pegar o dinheiro e nunca mais olhar para trás. Mas enquanto observava o sol se pôr atrás das montanhas, distantes, pintando o céu de laranja e rosa, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que cresceu durante toda a noite e que pela manhã já havia se transformado em resolução. Telefonei para Miguel, do único orelhão que funcionava na cidade. Amor,
Vou ficar mais alguns dias aqui. Tenho algo importante para fazer. Usei parte considerável das nossas economias para contratar uma pequena equipe de construção local. O projeto era simples, mas profundamente significativo. A velha casa seria totalmente reformada e transformada em uma escola de costura e artesanato para meninas e mulheres da região. Centro de Capacitação Feminina Valdete e Miguel. Esse seria o nome. Uma homenagem às duas pessoas que mais me ajudaram a reconstruir minha vida. Minha prima irmã, que fugiu comigo, e meu marido, que me ensinou o que era amor verdadeiro. Miguel apoiou integralmente meu projeto quando eu contei sobre meus planos. Isso é mais que um negócio, Irene. É uma missão. É poesia em forma de ação. Você vai transformar o lugar da sua dor no lugar da libertação de outras mulheres. Valdete chorou quando soube dos meus planos. Você é incrível, prima. Transformar tudo aquilo em algo tão bonito é a vingança mais elegante que eu já vi na vida. A escola tomava forma rapidamente. Contratei pedreiros da própria região, compramos máquinas de costura novas, material didático. O quartinho onde eu dormia no chão virou uma sala de informática com computadores. O quartinho escuro, onde ficava de castigo, virou uma biblioteca com mais de 1000 livros. A cozinha, onde apanhava se o feijão grudasse, virou um ateliê de estamparia equipado com todas as ferramentas modernas. Mas a transformação mais simbólica de todas foi o quarto da minha mãe. Sabe o que virou? Meu escritório de diretora. O local onde eu mais sofri se transformou no centro de comando de um projeto que mudaria centenas de vidas nas décadas seguintes. Mulheres que estavam presas em relacionamentos abusivos, mulheres que não tinham profissão, mulheres que achavam que não valiam nada. A inauguração em janeiro de 1996 foi emocionante. A pequena cidade nunca tinha visto nada igual. Mulheres e meninas de toda a região se inscreveram nos cursos. Corte e costura, bordado, estamparia, artesanato em geral, informática básica, administração de pequenos negócios. A procura foi tanta que precisamos criar uma lista de espera. Mães traziam filhas adolescentes, avós matriculavam netas, mulheres maduras que nunca tiveram oportunidade de aprender uma profissão chegavam tímidas, mas determinadas. Para muitas jovens da região, a escola representava a única chance de aprender um ofício, de conquistar a independência financeira, de escapar de casamentos arranjados ou de vidas limitadas ao trabalho doméstico, exatamente o que eu não tive oportunidade de fazer na idade delas. Vi com meus próprios olhos jovens se transformarem, meninas que chegavam cabisbaixas, achando que não prestavam para nada, descobriam talentos que nem imaginavam possuir, ganhavam confiança, descobriam sua própria voz, aprendiam que podiam sonhar alto. Uma das primeiras alunas foi Maria José, uma menina de 15 anos, que chegou ao centro com marcas de pancada no rosto. A mãe dela queria tirá-la da escola regular para casar com um homem de 40 anos. Quando Maria José aprendeu estamparia e começou a vender seus trabalhos, conseguiu convencer a mãe de que podia sustentar a família sem precisar se casar. Hoje, ela tem sua própria confecção e emprega outras 10 mulheres. Algumas seguiram para cursos técnicos em cidades maiores, outras abriram pequenos negócios na região. Muitas conseguiram trabalho em confecções e fábricas, mas agora como profissionais qualificadas,
não como mão de obra barata. Todas carregavam consigo a certeza de que podiam ser mais do que meras continuações de um ciclo de submissão e dependência. Tive uma visitante inesperada alguns anos depois da inauguração. Era Dona Eulália, viúva de Edmundo. Após a morte do marido abusivo, ela havia ficado na miséria. Os filhos venderam tudo, deixando-a praticamente na rua. Agora, aos 75 anos, buscava aprender um ofício para sustentar-se. Lembro perfeitamente do dia em que ela entrou em meu escritório. Trêmula, envergonhada, mal consegui erguer os olhos do chão. A senhora não vai me aceitar quando souber quem sou. Sou a viúva do Edmundo. Sei que ele fez mal à senhora quando era moça. Eu sempre soube das coisas ruins que ele fazia, mas nunca tive coragem de parar. Sei exatamente quem é Dona Eulália, e é justamente por isso que a senhora terá uma bolsa integral e todo o apoio que precisar. Aqui nós ajudamos mulheres que precisam recomeçar, independente do passado. O espanto no rosto dela valeu mais que 1000 palavras. Ali estava eu, a menina que quase foi entregue ao seu marido abusivo como esposa escrava, agora transformada em sua benfeitora. Naquele momento, entendi o verdadeiro significado de vingança. Não era fazer os outros sofrerem como eu sofri, era quebrar completamente o ciclo de sofrimento. Era transformador em força, trauma em cura, ódio em propósito. Dona Eulália se tornou uma das nossas alunas mais dedicadas. Aos 75 anos, aprendeu a fazer bonecas de pano que viraram sucesso na região. Conseguiu alugar uma casinha simples e viver com dignidade do próprio trabalho. Morreu 3 anos depois, mas morreu independente, orgulhosa do que havia conquistado. Os anos passaram e o centro cresceu além das minhas expectativas. Miguel se dedicou integralmente ao projeto, criando material didático e programas de arte e educação. Laura se formou em psicologia e assumiu o departamento de apoio emocional às alunas. Muitas chegavam com traumas similares aos meus. João se formou em administração e modernizou nossa gestão financeira. Valdete continuou sendo minha parceira inseparável. Todas as tardes nos reuníamos no escritório, que um dia foi o quarto da minha mãe, planejando expansões, comemorando vitórias, sonhando com novos projetos. O centro se transformou numa rede que atende milhares de mulheres. Recebeu reconhecimento oficial do governo, virou referência nacional em empoderamento feminino. O que começou como um projeto pessoal de cura havia se transformado numa instituição que mudou a realidade de uma região inteira. Perdemos Miguel alguns anos atrás, mas o projeto continuou crescendo. Hoje temos várias unidades espalhadas pelo Nordeste, programas de ensino à distância, parcerias com universidades. O governo transformou nossa sede principal em Instituto Federal. Hoje, aos 74 anos, olho para trás e vejo que minha vida formou um círculo perfeito. A menina assustada, que fugiu numa madrugada de março, nunca poderia imaginar que voltaria como fundadora de instituições que transformaram a vida de mais de 20.000 mulheres ao longo das décadas. Tenho netos maravilhosos envolvidos com nossos projetos sociais. Algumas das minhas netas estudaram no próprio instituto que criamos. Valdete, agora com 72 anos, continua ao meu lado. Todas as tardes, sentamos na varanda, que construímos onde antes era o quintal de terra batida, tomando cafezinho e lembrando de quando éramos 2 meninas perdidas numa rodoviária de Recife. A cidade que me rejeitou
Hoje me recebe como heroína local. Recebo convites para dar palestras em outras cidades e estados, falando sobre empreendedorismo feminino, superação pessoal e transformação social. Mas sabe qual é a parte mais gratificante de tudo isso? É quando uma mulher chega no centro completamente quebrada, achando que não presta para nada, carregando traumas similares aos que carreguei, e alguns meses depois sai de lá de cabeça erguida, com uma profissão nas mãos e a certeza de que vale muito mais do que qualquer pessoa já disse para ela. É quando vejo que o ciclo realmente se quebrou, que aquela dor que carreguei por tantos anos virou a chave que abriu a porta da liberdade para milhares de outras mulheres. Eu escolhi ser vitoriosa. Escolhi transformar meu inferno particular num paraíso de possibilidades para outras mulheres. E essa escolha mudou não só minha vida, mas a vida de uma comunidade inteira. Lembrem-se, não importa quão escuro seja o quartinho em que vocês se encontram hoje, sempre existe a possibilidade de transformá-lo numa sala cheia de luz amanhã. Vocês têm essa força dentro de vocês. Se uma menina analfabeta do interior da Paraíba conseguiu construir institutos de educação, vocês também podem transformar suas vidas em algo extraordinário. Se essa história mexeu com você, deixa o like e manda para alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é saber que é possível recomeçar, que é possível transformar dor em propósito e que nunca é tarde demais para escrever um final diferente para a nossa própria história. Obrigada por assistir a essa história. Aqui no canal, a gente conta histórias reais, histórias de gente de verdade que viveu momentos intensos. São segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente. O e-mail está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar a sua história com todo carinho e respeito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém.